Há um momento da vida em que o relógio social começa a gritar mais alto que o relógio interno, e muitos adultos aos 30 anos se veem presos entre expectativas externas e a realidade silenciosa que carregam por dentro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A cobrança para andar com as próprias pernas, a sensação incômoda de estar atrasado em relação ao resto do mundo, o medo de falhar longe do porto seguro que ainda é a casa dos seus pais. Mas também existe aquela sombra que ninguém admite em voz alta. A solidão crescente, o peso financeiro de um país instável, os traços de personalidade que dificultam decisões definitivas, os vínculos emocionais que se tornaram mais fortes do que deveriam. E é por isso que este vídeo começa aqui, com você. Porque hoje vamos mergulhar no que Carl Jung chamou de forças internas invisíveis, aquelas que moldam escolhas que o mundo lá fora insiste em julgar sem entender. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir por que esse fenômeno é muito mais complexo do que parece. Quais mecanismos psicológicos silenciosos sustentam esse comportamento? E, principalmente, como enxergar essa fase da vida com clareza e leveza, sem culpa, sem vergonha e sem comparações que só machucam. Hoje eu quero que você se reconheça, se compreenda e, quem sabe, encontre a resposta que há muito tempo tenta evitar. Quer entender por que tantos adultos de 30 ainda moram com os pais? Então fica comigo. A voz silenciosa que empurra para ficar. Existe uma parte de nós que ninguém vê, aquela que Jung chamava de forças subterrâneas, e é justamente ela que muitas vezes prende o adulto de 30 anos dentro da própria casa. Não é preguiça, não é falta de coragem, é aquele receio quase invisível de dar um passo em falso num mundo que parece cada vez mais imprevisível. Você já percebeu como, quando a vida aperta, a mente corre para perto de tudo que lembra segurança? Pois é. E enquanto você tenta entender por que ainda não saiu, uma nova pergunta começa a incomodar no fundo da cabeça. Será que esse conforto está te protegendo ou te segurando? E é aí que a história dá uma virada curiosa, porque o que parece escolha simples esconde algo bem mais profundo, e isso nos leva direto ao próximo ponto. Existe um momento na vida adulta em que tudo parece estável por fora, mas por dentro você sente um empurrão estranho, quase silencioso, te mantendo exatamente onde está. A casa dos seus pais vira uma espécie de porto onde você ancora sem perceber. Não só porque é confortável, mas porque existe uma parte sua, aquela que Jung dizia morar nas camadas mais profundas da mente, que ainda não encontrou coragem para encarar a travessia completa. E é curioso como isso acontece sem barulho. Você acorda, segue sua rotina, responde mensagens, trabalha, mas no fundo existe uma inquietação fina, como se algo cutucasse você dizendo, não está na hora ainda. E esse ainda pesa mais do que parece. Ele mistura medo do desconhecido, pressão social, falhas antigas que você nunca soube como organizar e um desejo contraditório de liberdade e proteção ao mesmo tempo. O mais intrigante é que quando você começa a perceber esse movimento interno, uma pergunta surge com força, não sobre o lugar onde você mora, mas sobre o que dentro de você está pedindo para ser entendido antes de qualquer mudança. E no meio desse processo todo, enquanto você começa a entender que não dá mais para fugir do que a vida está tentando te mostrar, algo curioso acontece. Você percebe que, assim como agora, sempre que alguém para ouvir esse tipo de verdade, é porque já existe uma parte dentro dela pronta para mudar. E é justamente essa parte que faz você continuar aqui. Então aproveita e se inscreve, porque ainda tem muita coisa que você precisa ouvir e não pode perder. E enquanto absorve isso, já deixa o like para sinalizar para o algoritmo que esse tipo de reflexão faz sentido para você. E comenta aí embaixo qual é o medo que você sabe que precisa encarar.
sem pressa, sem cobrança, só reconhecendo. Porque, como Jung dizia, aquilo que você evita não desaparece. Ele cresce na escuridão até o dia em que você finalmente decide iluminá-lo. E quando você compartilha, você não só entende melhor, você também dá o primeiro passo para sair do lugar onde ficou preso por tanto tempo. O peso invisível da personalidade. Jung dizia que cada traço de personalidade é como uma bússola, apontando caminhos que nem sempre combinam com os padrões sociais. Tem gente que precisa de tempo para construir autonomia emocional. Outros têm aquele temperamento mais introspectivo que não se encaixa no ritmo acelerado do mundo adulto. E sem perceber, muitos acabam esticando a estadia porque o ambiente familiar funciona como um casulo emocional. Só que esse casulo, com o tempo, começa a apertar. E quando isso acontece, surge aquele conflito interno que ninguém comenta. A sensação de estar pronto demais e não pronto o suficiente ao mesmo tempo. Mas o que será que realmente trava esse movimento? É aí que outro fator começa a aparecer. Sabe quando você tenta se explicar para alguém e sente que não importa o quanto fale, a pessoa nunca vai entender o que se passa dentro de você? É aí que entra o peso da personalidade, aquilo que Jung descrevia como a bússola interna que cada um carrega. Tem gente que nasceu com um ritmo mais introspectivo, que precisa pensar 10 vezes antes de mover 1 centímetro, não por indecisão, mas porque cada passo exige um mundo inteiro de força emocional. E tem também quem cresceu assumindo responsabilidades cedo demais e agora, aos 30, finalmente respira dentro de casa, como se estivesse compensando anos de correria mental. Não é comodismo, é tentativa de reorganização interna. E quando você coloca tudo isso lado a lado, percebe que ninguém vive a mesma versão da vida adulta. Uns se lançam no mundo rápido porque sentem que o caos lá fora combina com eles. Outros não. Outros sentem como se houvesse um zíper fechando devagar na barriga só de imaginar ficar sozinho entre 4 paredes. E no meio desse turbilhão surge um detalhe que quase ninguém percebe. A casa dos pais não é apenas casa. Ela vira espelho. Um lugar onde você se vê sem filtro, sem máscara, e às vezes isso dói mais do que libertar. Só que, enquanto essa identidade vai se revelando, algo mais começa a aparecer no fundo, como um incômodo que você tenta ignorar, mas que insiste em voltar. E é aí que tudo começa a mudar de verdade. A pressão social, que machuca sem toque. Aos 30, todo mundo acha que já deveria ter resolvido a vida. Amigos cobrando, parentes perguntando, internet comparando. Jung costumava dizer que o que os outros pensam de você é problema deles. Mas na prática, a mente não funciona tão simples assim. E essa pressão externa vai se infiltrando feito água em rachadura, moldando decisões que não nasceram de você. De repente, você percebe que continua ali não porque quer, mas porque tem medo de falhar sob os olhos dos outros. E esse medo vai crescendo em silêncio, abrindo espaço para outra dúvida que começa a incomodar cada vez mais. Tem uma coisa que quase ninguém admite, mas todo mundo sente. A pressão social não chega gritando, ela chega sussurrando. Às vezes, é um comentário solto no almoço de família. Outras é aquele amigo que posta a conquista da semana. E você, sem querer, compara a sua caminhada com a dele. Jung dizia que o olhar do outro tem poder demais quando a gente ainda não entendeu o próprio. E é exatamente isso que acontece com muitos adultos de 30 anos vivendo com os pais. Não é só sobre a casa, é sobre a sensação de estar sendo observado, avaliado, medido por um padrão que ninguém sabe ao certo quem criou. E quanto mais você tenta se convencer de que tá tudo bem, mais aquela voz interna pergunta se você realmente acredita nisso. A pressão não é sempre cruel. Às vezes, ela é silenciosa.
quase educada, se infiltrando em pequenos momentos, como quando alguém te pergunta, e aí, já saiu de casa, num tom casual, mas que por dentro te desmonta como se fosse um raio-x emocional. Só que o mais curioso é que, quando você olha fundo para esse desconforto, percebe que não é só a opinião dos outros que pesa. Tem algo mais, quase escondido, que começa a aparecer e muda completamente a forma como você enxerga sua própria independência. O conflito entre independência e custo emocional. Sair de casa não é só sobre dinheiro, é sobre suportar a própria cabeça quando as portas se fecham à noite. Jung lembrava que a individuação exige enfrentar a própria sombra, e essa é uma parte que quase ninguém está preparado para encarar, porque morar sozinho não significa liberdade imediata, significa lidar com silêncio, obrigações e aquele enorme senso de responsabilidade que não dá trégua. E é justamente esse impacto emocional que segura muita gente antes mesmo de tentar. Só que quanto mais você adia, mais surge uma pergunta que fica te rondando sem aviso. É curioso como, quando a gente começa a se observar de verdade, percebe que não é só medo ou pressão que mantém alguém na casa dos pais aos 30. Existe também um tipo de lealdade invisível, tão silenciosa, que você só nota quando presta atenção no jeito como vive o dia a dia. Às vezes, é o cuidado que você sente que precisa oferecer. Aquele pensamento constante de que, se eu sair, algo vai desandar por aqui. Como se você fosse a peça que mantém certos detalhes funcionando. Jung falava sobre esses vínculos profundos, quase arquetípicos, que puxam a gente para papéis que nem sempre escolhemos, mas acabamos assumindo. E sem perceber, você carrega o peso de ser o apoio emocional da casa, o que resolve as coisas práticas, o que entende os silêncios, e isso cria uma sensação estranha. Você quer ir, mas sente que precisa ficar. Só que, quanto mais você tenta equilibrar essas duas forças, mais surge aquela pergunta que você evita há anos, não sobre sair ou ficar, mas sobre o que realmente acontece quando você finalmente olha para si sem esse papel que te prende por dentro. O medo de cortar o último fio do passado. Muitos adultos ainda moram com os pais porque existe um fio emocional que nunca foi cortado, um vínculo que mistura cuidado, segurança e até culpas que ninguém nunca falou em voz alta. Jung descrevia esses laços como correntes invisíveis, leves o bastante para parecerem carinho, mas fortes o suficiente para impedir um passo maior. E quando você percebe isso, começa a enxergar que talvez o problema não seja a casa, mas o significado que ela tem para você. Só que essa descoberta abre uma porta enorme e incômoda, e o próximo passo depende de algo que ainda está por vir. Algo que, quando revelado, muda completamente a forma como você entende essa fase da vida. Tem também um ponto que quase ninguém fala, mas que pesa demais. A sensação de que o mundo lá fora ficou rápido demais, competitivo demais, exigente demais, enquanto você ainda tenta entender onde exatamente se encaixa. Não é só insegurança. É aquela mistura estranha de acho que ainda não estou pronto com acho que esperam que eu esteja. Jung dizia que quando a personalidade não encontra um terreno firme para se expressar, ela se retrai. E essa retração vira um tipo de abrigo. Só que abrigo, quando usado por muito tempo, vira caverna. E nessa caverna, você começa a acreditar que só vai dar o próximo passo quando tiver tudo sob controle, tudo perfeito, tudo planejado. Mas esse dia nunca chega. É como ficar parado na porta, com a mão na maçaneta, ouvindo o barulho da vida lá fora, mas dizendo para si mesmo que vai abrir só depois de se sentir mais forte, mais preparado. Só que enquanto isso, a vida continua. E você vai percebendo em silêncio que talvez o maior desafio não seja sair da casa dos pais, e sim sair da própria cabeça. No fim de tudo, quando você percebe que cada desculpa que criou era só um reflexo do medo,
Todos os caminhos que pareciam confusos começam a se alinhar, como se algo dentro de você finalmente entendesse que não existe momento perfeito, não existe força que aparece do nada, não existe maturidade que brota enquanto você espera sentado. O que existe é decisão. Lembra da caverna que você criou para se proteger? Ela começa a se desfazer quando você encara aquilo que evitou. Lembra da porta que você nunca abriu porque dizia que precisava estar pronto? Ela sempre esteve destrancada. E lembra da vida lá fora, que parecia rápida demais? Ela continua rápida, mas agora você entende que não precisa acompanhar o ritmo do mundo, só precisa recuperar o seu. E é por isso que este ciclo se fecha. Porque a verdade que você evitava está aqui, silenciosa e direta. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você. E mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que o maior ato de coragem não é sair da casa dos seus pais. É finalmente sair da prisão invisível que você mesmo construiu. E antes de você seguir o seu dia, guarda isso. Nada muda lá fora enquanto você não muda aqui dentro. Se esse vídeo abriu algum ponto que você sentiu, algum incômodo, alguma ficha que caiu, não deixa isso morrer. Continua alimentando essa consciência. Se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo que vai direto na raiz desses padrões que te seguram. Deixa o like para mostrar que esse tipo de reflexão faz sentido para você. E principalmente, assiste os outros vídeos que já estão aqui. Eles se conectam com tudo o que você acabou de ouvir, como peças de um quebra-cabeça que só fazem sentido quando você encaixa todas. Vai lá, escolhe o próximo e continua essa jornada. Sua mudança não termina aqui.